O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento na sede da Polícia Federal em Brasília. Em sua defesa, Bolsonaro disse que ficou sabendo das joias sauditas um ano depois do ocorrido. A Polícia Federal começou a fazer uma perícia das joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O primeiro lote a ser analisado contém a caixa de joias femininas apreendidas pela Receita Federal em Guarulhos em 2021. As joias seriam presente da Arábia Saudita para então primeira-dama brasileira Michele Bolsonaro e são avaliadas em 16,5 milhões de reais. As peças foram encontradas na mala de um assessor do Ministério de Minas e Energia e não foram declaradas à Receita como item pessoal, o que exige pagamento de imposto, e por isso foram apreendidas. As joias poderiam ter entrado no Brasil sem pagar imposto se fossem declaradas como presente para o Estado brasileiro e não como presentes para Michele. A perícia começou a ser realizada na última sexta-feira. Os técnicos da Polícia Federal devem elaborar um laudo com a descrição dos bens valiosos, verificação de autenticidade e análise da qualidade do ouro e das pedras valiosas. A análise é considerada complexa pelos especialistas. Para Ney Gonçalves Dias, tal qual o ex-presidente americano Donald Trump, Jair Bolsonaro também pode ser indiciado. E as semelhanças entre os dois não param por aí. Afinidades entre Estados Unidos e Brasil. Lá, pela primeira vez, aliados de um presidente derrotado nas eleições invadiram o Capitólio. Aqui, aliados do presidente derrotado nas eleições invadiram o Supremo, o Senado e o Palácio do Planalto. Lá, na terça-feira, pela primeira vez na história, um ex-presidente é indiciado e é fichado pela polícia e pelo Poder Judiciário, acusado de 34 acusações para responder. Lá, aqui, pela primeira vez na história, um ex-presidente, há pouco mais de 4 meses depois do seu mandato, comparece à polícia, a uma delegacia da Polícia Federal, para prestar esclarecimentos sobre as joias, as três caixas, peças de joias que estão agora sob a guarda do governo. O ex-presidente Bolsonaro responde a 5 processos no Supremo e a 9 na Justiça Eleitoral. Esse negócio aí das joias talvez passe mais ou menos, possa ser controlado, mas a grande preocupação dos bolsonaristas e dos aliados do ex-presidente Bolsonaro é com relação às ações que estão no TSE. São 9 ações. E essas ações do TSE podem levar à inelegibilidade, que é a grande preocupação e que é uma aposta feita já pelos adversários do ex-presidente Bolsonaro, que esteve parte da tarde de hoje na Polícia Federal de Brasília. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu o requerimento de criação da CPI das ONGs. O objetivo é investigar as organizações não governamentais que atuam na Amazônia. De acordo com o requerimento, a comissão terá 130 dias para investigar quais foram os repasses do governo a estrangeiros, a organizações não governamentais e da sociedade civil de interesse público na Amazônia no período de 2002 a janeiro deste ano, além de terem a função de investigar como foram feitos os gastos. Também estarão na mira da CPI quais são as ONGs que atuam de maneira irregular ou são de fachada e quais são as organizações que possuem influência sobre o poder público e atuam na compra de terras. O presidente do Senado Federal afirmou que este requerimento de CPI na Amazônia já é um pedido antigo da Casa e que agora essa solicitação foi reapresentado com o mesmo teor e seguindo a legislação. Trata-se de um requerimento de CPI, reeditado e reiterado pelo senador Plínio Valério, haja vista que um requerimento de igual teor havia sido já lido
pela presidência do Senado Federal no plenário do Senado na legislatura passada. O projeto foi apresentado pelo senador Plínio Valério, do PSDB de Amazonas. Ele afirmou que a intenção é investigar quais são as ONGs que estão atuando de maneira correta na Amazônia e identificar quais são as que estão funcionando de modo irregular. Que nós vamos investigar a fundo, sim, essas ONGs suspeitas, mas não vamos demonizar nenhuma ONG. Não é esse o objetivo. Existem ONGs sérias, essas serão preservadas. Vamos investigar aquelas que são denunciadas, que pegam dinheiro lá fora, que pegam dinheiro aqui dentro, não prestam conta e gastam entre si 85% que arrecadam e prestam um grande desserviço ao país, principalmente à Amazônia. São essas ONGs que serão investigadas. O governo federal publicou nesta quarta-feira a portaria que suspende a implementação do novo ensino médio por 60 dias, após a conclusão da consulta pública. O tema do novo ensino médio tem sido objeto de pressão no novo governo por parte de alunos, professores e movimentos sociais relacionados à educação, que, em maioria, pedem a revogação total da medida. O ministro da Educação, Camilo Santana, já havia antecipado o comunicado da suspensão da implementação do novo ensino médio por 60 dias. O cronograma de implementação do novo ensino médio foi publicado em 2021, durante o governo de Jair Bolsonaro. À época, uma portaria definiu prazos para que políticas nacionais e avaliações fossem modificadas. Conforme a portaria de 2021, por exemplo, o Enem de 2024 seria aplicado seguindo as diretrizes do novo ensino médio. De acordo com Camilo Santana, a suspensão do cronograma não interfere no Enem deste ano. Nós vamos apenas suspender as questões que vão definir um novo Enem em 2024 por 60 dias e vamos ampliar a discussão. O ideal é que num processo democrático a gente possa escutar a todos e principalmente quem está lá na ponta, que são os alunos, são os professores e são aqueles que executam a política, que são os estados brasileiros. Além de dizer que a pasta anterior foi omissa em relação ao tema, Camilo afirmou ainda que não houve um debate aprofundado sobre a implementação do novo ensino médio e que não se faz uma mudança no ensino de uma hora para outra. Então, não houve uma orientação, não houve formação de professores, não houve adaptação para a infraestrutura das escolas necessárias para isso. Porque um processo desse é um processo, não se faz uma mudança no ensino de médio no país de uma hora para outra. Isso é um processo e que faltou diálogo, e eu como governador senti à época essa dificuldade. Está aqui o Hélio também, o governador da época, sentiu dificuldade. O ministro falou em querer um ensino que possa focar em uma flexibilização e garantir profissionalização e qualificação aos jovens brasileiros. Médica da Marinha, Maria Cecília Barbosa da Silva Conceição, foi promovida e se tornou a primeira almirante negra da história. A médica Maria Cecília Barbosa da Silva Conceição, de 58 anos, foi promovida pela Marinha ao posto de almirante, tornando-se a primeira mulher negra a alcançar o posto na história da Força. A promoção foi definida em fevereiro pelo Almirantado e a nomeação foi confirmada na última semana. Com 28 anos de Marinha, ela participou da cerimônia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimentou os oficiais generais recém-promovidos no Palácio do Planalto. Com a promoção, a almirante ocupará o cargo de diretora do Departamento de Saúde e Assistência Social da Secretaria de Pessoal, Saúde, Desporto e Projetos Sociais do Ministério da Defesa. Antes de Maria Cecília, somente 2 outras mulheres haviam alcançado o posto de almirante, a cúpula da Marinha. A primeira foi a médica Dalva Maria Carvalho Mendes, em 2012. Ela entrou na Marinha em 1981, ano que a Força permitiu o ingresso de mulheres. Em 2018, a Marinha promoveu ao posto de contra-almirante a engenheira Luciana Mascarenhas da Costa Marrone. Depois do intervalo, Procuradoria-Geral da República envia ao Supremo mais 203 denúncias sobre atos golpistas. Ministro de Minas e Energia diz que pode rever política de preços da Petrobras. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.